Uruguai divide os dois maiores países da América do Sul. De um lado, o Brasil. Do outro, a Argentina. O rio que separa também aproxima. Vira ponto de encontro para brasileiros e argentinos. Entre eles, João Belchior Marques Goulart, o Jango. Era muito ousado, ia nadar, aquele rio lá é muito fundo, aquele rio tem piranha, tem isso, tem aquilo. Ah, ele ia igual. Quando nós olhamos, estava do outro lado, perto das arvorezinhas. Nadava bem. A conquista movia os homens da fronteira. Casado com Vicentina Marques, a dona Tinoca, o estancieiro Vicente Rodrigues Goulart era coronel do Corpo Provisório de São Borja, na fronteira com a Argentina. A mãe disse que era a maior tristeza. Quando ela via de longe correndo, um cavalo vinha com uma coisa branca. Ela já dizia, meu Deus, já vai o Vicente para a Revolução. Ele vivia assim, cada levante que tinha, o meu pai ia. O Rio Grande do Sul era dividido entre chimangos e maragatos. Eu sei que saqueavam as nossas fazendas, roubaram bastante coisa, mas isso os maragatos, porque o papai era borgista. Então levavam o gado que queriam, e os que não dava para levar, matavam. Borges de Medeiros ficou 30 anos no poder com o apoio dos chimangos, entre eles Getúlio Vargas. Os maragatos queriam mudar a Constituição de 1891, que permitia a reeleição dos presidentes estaduais. Viviam em guerrilhas. E era triste, porque irmãos com irmãos, não é? Onde é que você viu isso? A guerra acabou em 1923 com o Pacto do Castelo de Pedras Altas, na fronteira com o Uruguai. Meu pai foi morto na Revolução de 23, foi fuzilado, injustamente, porque já tinham feito a paz, e o governo fazia esperas contra muitos chefes daquela revolução, e meu pai era um deles. Ele era um capitão rebelde e já vinha desmobilizado, vinha para casa. E ela não teve como avisá-lo, ele foi preso e logo adiante fuzilaram. Enquanto o Rio Grande do Sul ensaiava os passos da paz, Getúlio Vargas já era político de prestígio nacional. Voltou ao estado em 1928, quando foi eleito presidente da província do Rio Grande do Sul. Era a presença certa na Feira Agropecuária de São Borja. Dava atenção aos amigos, entre eles Vicente Rodrigues Goulart. Jango, filho de Vicente, tinha gosto pela vida na fronteira. Gostava muito da lida campeira, executava muito bem o laço, as coisas mais difíceis, né? Laço, pialo, essa coisa, o Jango sabia fazer. Bem feito. Junto aos peões, conheceu os perigos da lida no campo. Mandou passar uma boiada assim, atravessar, e o cunhado disse, não vai aí, porque esse gado vai correnteza abaixo.
Não, ele queria fazer e foi. Se foi o gado todo abaixo, correnteza abaixo, né? Mas outros pararam. E aí foram contar para o meu pai, o papai disse não, errando se aprende, não ficou nada bravo com ele. Para aprender mais, teve que sair de casa. Ficava no mesmo colégio que eu estava. Só ele não podia posar porque era colégio de meninas, não aceitavam gurizinhos pequenos só. De noite ele ia para a casa desses amigos do meu pai. Quando ele saiu de Itaqui, ele era pequenininho. Eu acho que com uns 12 anos ele foi para Uruguaiana. Ginásio Santana dos Irmãos Maristas. E aquele pessoal todo que tinha recursos iam estudar lá, porque não havia outra hipótese. É uma vida meio triste mesmo, sempre longe dos pais, não é? E o Jango cursou até o 2º ano e depois foi para Porto Alegre e acabou o ginásio lá em Porto Alegre. Ele, as irmãs dele, que ela casou com o Brizola, que era uma das moças mais bonitas daquela fronteira ali. Jango queria ser jogador de futebol no Clube do Coração. Jogou. Não foi craque, não, mas jogou quando era pequeno, gurizote, e tinha um baita defeito, era do Internacional. Número 5 naquela época. O sonho acabou deixando marcas no corpo adolescente. Aquilo foi uma doença venérea. Deu nele e não sarou mais. Gastou uma fortuna, foram a São Paulo, operou 2 ou 3 vezes, mas não sarou. Ficou com a perna dura. Ele não se formou junto com os outros por causa que ele estava com esse problema na perna, né? Ele ficou afastado. E ele tinha a turma dele no carnaval. A turma do bloco Comigo Ninguém Pode. A partir da década de 30, o mundo passou por grandes mudanças. E o Brasil também. A coluna Prestes vagou pelo Brasil em busca da revolução no campo. Mas quem liderou a Revolução Vitoriosa foi Getúlio Vargas. Na intentona comunista, Prestes tentou derrubar Getúlio Vargas. O levante custou 10 anos de prisão ao líder comunista. Olga Benário, entregue ao regime nazista, foi morta depois de dar à luz a filha com Luiz Carlos Prestes. A cúpula do governo nosso, toda ela era fascista. No Brasil nasceu o Estado Novo, seguindo os europeus na adoção dos regimes de força. Adolf Hitler conquistou a Alemanha com o carro do povo. Quis conquistar o mundo pela força. A Força Expedicionária Brasileira lutou contra o nazismo. O Brasil cedeu bases para a Força Aérea Americana. O Natal era a mais importante por causa do saliente, com o Dakar lá no Senegal, era o estreito de quase 3 mil quilômetros de distância. Mas o Getúlio colocou lá no comando da zona o centro mais fervoroso a adversários dele, até eu não diria inimigo, não sei qual era o grau. O brigadeiro Eduardo, ele botou o Eduardo Gomes lá. Porque ele sabia que o Eduardo Gomes não ia deixar os americanos tomar conta, né? Em troca, ganhou apoio para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Formado em Direito, Jango viu em Porto Alegre as mudanças no mundo.
com a morte do pai, voltou para São Borja. Depois de 15 anos no poder, Getúlio Vargas também voltou ao Pampa. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. E atenção, atenção, ouvintes. Renunciou o presidente Getúlio Vargas. Escolheu a fazenda de Itu para passar o tempo. Recebia visitas, sendo a de Jango a mais frequente. Tive a satisfação de conhecer o Dr. João Goulart em 1947, na fazenda do Itu, lá em Itaqui, no Rio Grande do Sul, onde fui levado, menino, pelo então embaixador João Neves da Fontoura, que foi fazer uma visita de reconstituição de amizade ao Dr. Getúlio Vargas. As distâncias eram próximas e ele ficou muito amigo do presidente, né? Mais moço, assim, o presidente também encantou-se com ele, e daí começa a sua carreira política. No Partido Trabalhista Brasileiro, criado por Getúlio Vargas para atuar junto à classe operária. Ele procurava ser aquilo que Getúlio ensinou com muita sabedoria, um anteparo entre o capital e o trabalho. O general Eurico Dutra, candidato apoiado por Vargas, venceu as eleições presidenciais de 1945. O Dutra ganhou do brigadeiro Eduardo Gomes, que havia combatido todo o tempo a ditadura. Em 45 havia acontecido uma coisa até então inexplicável. É que os comunistas que haviam sido perseguidos pela ditadura, a ditadura Vargas, os comunistas, em 1945, na hora da redemocratização, ficam com o ditador. Getúlio Vargas foi eleito senador da República. Getúlio elegeu deputado federal por 7 estados e senador por 2. O Congresso virou Assembleia Nacional Constituinte. Dutra, qualquer coisa que levavam para ele, ele perguntava, isso está no livrinho? Ele era um caipira completo. Ele está no livrinho? Está na Constituição, presidente. Então vamos fazer. A Constituição de 1946 é tida como uma das mais democráticas do país. Decretar a Constituição é um ato de grandíssima importância. É um ato grave, mas cumpri-la é que é o supremo dever. Particularmente aos meus queridos amigos da Bahia, reafirmo-lhes aqui que não há noites eternas. Restaurou-se a democracia no Brasil. O Partido Comunista do Brasil e a sua bancada na Assembleia Nacional Constituinte, que discutiu e votou esta Constituição, está, tanto o partido como está a sua bancada, dispostos a lutar para que esta Constituição seja cumprida. Até 1947, o Partido Comunista estava na legalidade e os partidos ditos tradicionais, que não tinham de tradicional nada, porque todos haviam sido fundados depois da queda do presidente Getúlio Vargas em 45. Eram partidos novos, portanto. A UDN, o PSD, o PTB. E auxiliares, forças auxiliares, o Partido Liberal, do deputado Raul Pila, cuja bandeira era o parlamentarismo, que tinham, digamos, uma aliança tácita com a UDN. Descontente na política, Getúlio Vargas voltou para São Borja. Passou lá uns 4 anos e tanto, né, no exilado. A família poucas vezes apareceu lá. Lá tinha um filho, muito amigo do Jango, íntimo do Jango. Ele se ligou tanto ao Getúlio que passou a administrar um pouco também a fazenda do Getúlio, que estava muito largada. Na fazenda de Itu, Jango começou a pensar na volta de Getúlio ao maior cargo da nação.
sede da Copa do Mundo de 1950, o Maracanã virou símbolo nacional. O Brasil arrasou os adversários no maior estádio do mundo. Estádio lotado para a decisão final entre Brasil e Uruguai. Os brasileiros abrem o placar. O favoritismo do Brasil aumentou ainda mais. A vitória escapou pela vontade uruguaia de jogar. Foi a derrota mais sofrida de todas as Copas. A dor da perda do título dentro de casa gerou a expressão Síndrome de vira-lata de Nelson Rodrigues. O tombo na Copa do Mundo não derrubou o queremismo. O movimento do queremista, muito assolado pelo Jango, primeiro no Rio Grande do Sul, em volta daquela região missioneira ali, né? E que foi um movimento que pegou fogo no país inteiro, né? Arrasta o Getúlio para ser candidato. Getúlio Vargas venceu o brigadeiro Eduardo Gomes da União Democrática Nacional. O presidente foi acusado pela UDN de estimular a luta de classes. O plano de conciliação nacional apresentava sintomas de fracasso. Um dos focos da discórdia era a criação da Petrobras. Quem começa no Brasil a cuidar seriamente do petróleo como política de governo é o Conselho de Segurança Nacional, fundado em 1932. Depois da Revolução de 30, e sob a égide dos militares, das Forças Armadas, especialmente o Exército. Getúlio Vargas queria o apoio dos trabalhadores. Eu conheci ele dando ordem de baixo para cima de mim, que eu estava comandando uma greve. Ele me chamou e intimou a acabar com a greve. Ele chamou os patrões, fez os patrões darem, não sei com que força que ele tinha, deve ser a força do banco, né, do Brasil, a dar a reivindicação total que a categoria queria e estava 51 dias em greve. E virou para mim e disse assim, todo mundo volta ao trabalho, você vai ser demitido, na forma da lei. E fui. O jogo da política é isso. A classe operária queria a melhoria salarial. 100% de aumento pelos 10 anos sem reajuste do salário mínimo. Na greve dos 300 mil foi criado o Pacto de Unidade Intersindical. O sindicalismo brasileiro não foi um sindicalismo conquistado da luta, no trabalho, nas batalhas sindicais. Não, o sindicalismo brasileiro foi outorgado, foi dado pelo presidente Vargas. Vargas ficou a reboque do movimento quando queria estar à frente do radicalismo operário. Jango, eleito deputado federal, foi convidado a assumir a Secretaria de Justiça do Rio Grande do Sul. O doutor Getúlio vai para lá, atrai o Jango, que tinha ficado lá tentando fazer a política estadual, interessadíssimo em fazer a política estadual, e elegeu o governador do estado, o Dornelles, não, Ernesto Dornelles, governador do estado. A crise sindical levou Jango ao Ministério do Trabalho. Ele enfrentou toda a greve dos marítimos, favorável à greve dos marítimos, foi nas assembleias das greves dos marítimos. Quer dizer, tem coisas assim que fez com que esse ministro teve a simpatia do movimento sindical. Buscou junto aos trabalhadores apoio ao presidente da República. O doutor Getúlio nos deu os sindicatos fortes, nos deu as colônias de férias, nos deu o salário mínimo, o repouso semanal remunerado, nos deu isso. Era uma caixa de munificência, né? A que ele tinha na mão. Foi acusado de se transformar em ministro dos trabalhadores. Propôs o aumento de 100% do salário mínimo. Quis dar um aumento de salário que compensasse a inflação da época e deu um aumento salarial bem mais alto do que se imaginava que seria dado. Saiu do cargo quando 82 coronéis e tenentes-coronéis assinaram um memorial contra o aumento. Carlos Lacerda era um dos maiores tribunos do país.
A verve política tinha como destino o jornal. E era um grande orador, sem nenhum apego especial, sem nenhum compromisso especial com a verdade. Se alguém lhe dissesse alguma coisa a respeito disso, ele na mesma hora encampava como sendo uma grande verdade e saía divulgando. Era dono do jornal Tribuna da Imprensa. Disputava os leitores com Samuel Weiner, do jornal Última Hora. A Última Hora, destinada praticamente, como finalidade única, a sustentar o governo, quer dizer, ser um porta-voz do governo do presidente Wagner. Lacerda acusava Weiner de fraude no empréstimo do Banco do Brasil. O jornal prosperou rapidamente. E um jornal, em concorrência com outros, levou o Carlos Lacerda, jornalista e dono de um jornal, que se sentiu muito prejudicado. A briga virou tragédia no atentado da rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. O alvo era Lacerda. A vítima foi o major Rubens Vaz, da Aeronáutica. Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio, foi apontado como mandante do crime. Forçado a renunciar, Getúlio Vargas preferiu o suicídio. Antes de morrer, entregou uma cópia da Carta Testamento a Jango. O pai dos pobres deixou a vida para entrar na história. Em 1955, Juscelino e Jango concorreram a presidente e a vice. Implantou o plano de metas 50 anos em 5. Quando casou com Jango, Maria Teresa Fontela tinha apenas 17 anos. Eu conheci o Jango quando ele tinha 14 anos. Mas eu acho que o namoro, assim, namoro mesmo começou depois de 15 anos, que ele foi na minha festa de 15 anos no Rio, que ele era muito amigo minha tia era casada com o irmão do Dr. Getúlio, e ele frequentava muito a família Vargas. A esposa, ainda adolescente, estava no meio da política. Ele era ministro, foi quando eu conheci o Jango, e eu não tinha, assim, muita aproximação, assim, com os problemas políticos. Como vice-presidente da República, Jango presidia o Senado Federal. O vice-presidente da República era eleito por eleição direta, independente do presidente da República. Então, a Constituição de 46 deu ao vice-presidente da República uma função. E essa função foi o seguinte: o vice-presidente da República preside o Congresso, preside o Senado. Foi nessa condição que recebeu os jogadores quando a seleção brasileira ganhou a primeira Copa do Mundo. Na Suécia surgiu Pelé, o menino prodígio do futebol. No Brasil, os campeões ganharam o carinho do povo. O Brasil seguiu o ritmo das obras da nova capital. O show da inauguração foi no dia 21 de abril de 1960. O primeiro poder a se instalar na capital foi o Congresso Nacional. É com emoção que declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília. O Brasil vivia o clima eleitoral para a escolha do chefe da nação. De um lado, Jânio e Milton Campos. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre, a bandalheira. Do outro, Lott e Jango. De sul a norte, na terra brasileira, é uma bandeira, o Marechal Teixeira Lott. Jânio Quadros, que queria varrer a corrupção, foi eleito. Foi o primeiro presidente a tomar posse na nova capital. Jânio proibiu o biquíni, briga de rinha e o lança-perfume. Condecorou o líder guerrilheiro Che Guevara. No dia 25 de agosto, dia do soldado, cumpriu o último compromisso público.
renunciou com apenas 7 meses de governo. O Brasil saía do reino da vassoura, a União Soviética entrava na era dos satélites. Jango conheceu o Sputnik, que em russo quer dizer companheiro. No clima de camaradagem, dançou com jovens soviéticos. Na China, a recepção foi calorosa. Jango levou ao povo chinês a mensagem de amizade dos brasileiros. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. A notícia da renúncia do presidente Jânio Quadros recebeu na viagem ao Oriente. Imediatamente o Pedro Osório entregou a carta de renúncia ao Auro Moura Andrade, que era o presidente do Congresso Nacional. Não se discutia mais a volta dele, era uma coisa passada, se discutia a sucessão. Em carta ao jornal de Zagreb, o relato daquele que Jango disse ter sido o momento mais dramático da vida dele. Na ausência de Jango, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumiu o poder. E lá fomos nós todos, eu, líder do PTB e as outras lideranças partidárias, numa reunião no gabinete do Mazzilli, do presidente Mazzilli, na Câmara dos Deputados. Porque ali se formalizou o veto à entrada do Jango no Brasil. Os militares vetaram a volta do vice-presidente, ameaçando prendê-lo assim que desembarcasse. Traria o vício da suspeição, de ser muito próximo dos comunistas, de estar lutando pela implantação de uma república sindicalista e etc. E a China, sem dúvida nenhuma, é um símbolo, né? A intenção era manter Mazzilli na presidência até a realização de novas eleições no prazo de 60 dias. Dias terrivelmente tensos e preocupantes, tanto para a paz social, como paz política, né? E para a própria paz interna, devido à polarização pró-Jango e contra-Jango. Leonel Brizola formou a cadeia da legalidade, integrada por emissoras da região sul. Brizola foi informado por funcionários dos Correios Terégrafos que tinha havido um telegrama do Ministério da Guerra determinando o bombardeio do Palácio Piratini. E foi aí que ele foi para o microfone e fez um pronunciamento, e à medida que ele falava, juntava o povo na Praça da Matriz. No fim tinha uma multidão. Me lembro desse discurso. Ele dizia: matem marinheiros, matem seus oficiais, né? Uma revolta total. A proposta acendeu a luta entre partidários do veto e defensores da posse de Jango. Apoiamos a posse do presidente Jango Goulart, face a esse, mas tínhamos a certeza que ele não iria ter pulso para segurar o país contra a ideologia extremista da época, como de fato aconteceu. O Congresso Nacional começou a discutir a adoção do regime parlamentarista. Tentaram o golpe. E aí interveio Santiago, que é uma figura extraordinária a quem o Brasil deve os mais relevantes serviços, e disse: não, vamos fazer o seguinte, eu compreendo que os senhores tenham receio de um presidente que tem uma fama de ser muito esquerdista, etc. Vamos moderar os poderes dele através de um parlamentarismo, de maneira que fique o próprio Assembleia Legislativa com a incumbência de eleger o primeiro-ministro e o presidente da República exerce poderes de representação do Estado. Informado da extensão da crise, Jango quis apressar a volta ao país. Ao passar por Paris, me telefonou de madrugada.
Contou com um quadro, Almino, isso. Eu disse, Almino, eu estou decidido a ir tomar posse. Mas tenho que fazer um contorno pela América Latina para assuntar, para ver em que momento é o momento exato. Né? Aí me disse, telefonaram-me o senador Afonso Arinos e o deputado Santiago Dantas, dizendo que começa a haver rumores para uma transação entre mim e as oposições, que consistiria em reservar meu direito de tomar posse como presidente da República, mas num sistema parlamentarista. Chegou ao Uruguai, onde estava Tancredo Neves com a proposta parlamentarista. Eu fui designado para ir com o Tancredo. O Tancredo decolou uma hora antes para não me levar, porque eu era contra a aceitação do parlamentarismo. Eu representava a bancada, e a bancada achava que a maioria da bancada era contra o parlamentarismo, e eu ia levar, eu também era contra, ia levar essas informações a mando do Almino Afonso. Trouxemos o Jango, e nessa altura dos acontecimentos já se ouvia falar na Operação Mosquito. Para a derrubada do presidente, ou do avião que conduzia o presidente, né? E eu li esses telegramas assinados por Grumos, ministro da Aeronáutica. Mas eu não guardei, não pedi cópia, nem nada. Quem me forneceu esse documento, tive acesso a esse documento através do Dirceu de Pasca, né? No dia 1º de setembro de 1961, pisou em solo brasileiro, na capital gaúcha. E o Jango chegou e uma das pessoas que desembarcou ali como uma espécie de anjo da guarda dele, protegendo ele, chamava Ernesto Geisel. Era o general Geisel, que tinha ido a Montevidéu para dar a garantia do esquema militar, né? Quer dizer, era a facção militar que estava ali pela legalidade. Ele ficou da sacada, só acenava assim para a multidão, e a multidão urrando, fala, ele nada, calado, né? E aí começou uma vaia da multidão, porque ele não falava, e aí foi virando a multidão contra ele, porra. Entendeu? Porque era uma sinalização de que ele estava se compondo com aquilo que a opinião pública não queria, o parlamentarismo. O Congresso aprovou a emenda constitucional número 4, limitando os poderes presidenciais. Era a emenda de um gaúcho, do Raul Pila, o velho Raul Pila. E votou-se em 48 horas. Jango embarcou para a capital federal, cercado de um rigoroso esquema de segurança. O Dirceu de Pasca me disse, aterramos sem nenhum problema, aí na hora de abrir a porta, né, pensou assim, quem deve desembarcar primeiro? Isso é questão de protocolo, dizia ele. Aí desembarca o presidente, desembarcamos nós. Mas o receio é que ao abrir a porta do avião, não tínhamos certeza se seríamos recebidos com uma rajada de metralhadora ou criancinha lá embaixo com ramos de flores para entregar ao Jango, né? Em 7 de setembro de 1961, Jango foi empossado na presidência da República. Prefiro pacificar a acirrar ódios, prefiro harmonizar a estimular ressentimentos. O gabinete parlamentarista tinha Tancredo Neves como primeiro-ministro de Estado. Eu vou citar alguns nomes que compunham o ministério. Por exemplo, Santiago Dantas, Almino Afonso, Carvalho Pinto, Ulisses Guimarães, não é? Roberto Lira, Hermes Lima, Evandro Lizin Silva. O presidente Jango começou o governo propondo as reformas de base. No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola tomou o controle dos serviços de energia.
Não devia ter dado a menor atenção aos discursos de Brizola, manter a sua linha de uma posição centro-esquerda equilibrada e não disputar esquerdismo retoricamente com um populista como Brizola. Isso conduziu o Jango a uma posição insustentável. No Nordeste, as ligas camponesas lutavam pela reforma agrária. Julião foi um precursor dos sindicatos rurais. Criou a Liga Camponesa na Paraíba com o professor Assis. Qual era inicialmente a luta? Era acabar com o trabalho gratuito. O camponês pagaria o foro da terra, da área que ele ocupasse, e o proprietário pagaria o salário dos dias de trabalho do camponês. Mas o proprietário também se julgou, né, prejudicado, porque tinha o trabalho gratuito, tinha tudo isso na mão, e de repente ter que pagar o salário, né, aí passou a reagir. A repressão ao movimento camponês foi tema de documentário. Cabra Marcado para Morrer, né, que é exatamente mostrando a morte de João Pedro Teixeira e a viúva dele assumindo, né, a liderança do movimento camponês em Sapé, que foi Dona Elizabeth Teixeira. Então, a partir daí, a coisa começou a ficar muito violenta na Paraíba. O Papa João XXIII mobilizou a igreja na opção pelos pobres. É só lembrar que João XXIII morre em 1963. Portanto, o que ele plantou de mudança na Igreja Católica foi fecundar alguns anos depois. Mas a igreja até 63 era uma igreja fechada, numa posição anticomunista, cega. Tudo era o comunismo, não por razões de Estado, mas porque o comunismo era ateu. Na política externa, o governo brasileiro apoiou o direito de Cuba à autodeterminação. O presidente do Brasil diz não, não deve ser, não pode haver intervenção. Na crise dos mísseis entre os Estados Unidos e Cuba, o Brasil atuou como mediador. O Kennedy já estava apertando o Dr. João Goulart porque aquela reunião que teve em Punta del Oeste, você lembra? Santiago defendendo lá a não intervenção. Então, só não houve a intervenção em Cuba, que o João não deixou, que o João não concordou. Pela primeira vez se fala na autodeterminação dos povos. O Che Guevara, que estava presente, saiu por cima das cadeiras para abraçar Santiago Dantas. Reatou relações diplomáticas com a União Soviética. Estabeleceu a diplomacia do não alinhamento. A visita de Tito dá cumprimento à política externa do país, que preconiza o estreitamento de nossas relações com todas as nações do mundo, sem discriminações de qualquer ordem. O mundo dividido em dois, a Guerra Fria, não é? Tinha que se encontrar uma solução. A solução não podia ser a solução pela guerra atômica. Conheceu os projetos militares dos americanos. Se o Brasil passasse a ter um governo esquerdista, os Estados Unidos se sentiriam derrotados diante do cenário internacional, até porque eles tinham realmente receios de que a União Soviética pudesse, de alguma maneira, auxiliar um suposto governo esquerdista no Brasil. John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, queria alternativas democráticas à Revolução Cubana. Tudo ficou mais difícil depois da morte de John Kennedy. O João Goulart foi vítima da ação desastrada da política externa dos Estados Unidos. Esse é que é o fato. No Brasil, a campanha para o plebiscito sobre o regime de governo estava nas ruas. Realizado o plebiscito presidencialista, a conspiração recrudesceu para a derrubada de Jango, com reuniões em Petrópolis, no Rio de Janeiro, nas quais participavam, entre outros, Denis, Rademacher, Eduardo Gomes, Nelson de Mello, Francisco Campos, Antônio Neder, Prado Kelly, Silvio Reck, Oswaldo Cordeiro de Farias, etc. O presidencialismo venceu dando plenos poderes ao chefe da nação. O PSD e a UDN se uniram
para derrubar o parlamentarismo. Porque os dois já tinham duas candidaturas na rua. O PSD com o JK 65, que o Juscelino queria voltar, e a UDN com o Carlos Lacerda. Os partidos articulavam as candidaturas presidenciais. Todo 63, o Carlos Lacerda, governador da Guanabara, conspirava. O Magalhães Pinto, governador de Minas, conspirava. O Ademar de Barros, governador de São Paulo, conspirava. O Miguel Arraes, governador de Pernambuco, conspirava. O Brizola, que havia deixado o governo, acabou o mandato dele em 62, deixou em 31 de janeiro de 63, conspirava. O Ney Braga, do Paraná, conspirava, uns do lado, uns de direita, outros de centro, outros de esquerda. O radicalismo virou palavra de ordem. Todo mundo queria o poder. E todos se convenciam de que o Jango também não queria deixar o poder. Bom, e aí os militares também começaram a conspirar. A falta de produtos de primeira necessidade penalizava o povo. Parece mentira. Até açúcar, cujas usinas são próximas dali, justamente porque eram boicotados, escondidos, para fazer uma agitação social. Os sindicatos faziam greve por melhoria salarial. Os estudantes lutavam por mudanças sociais. Era a criação de grêmios estudantis nos colégios, era uma participação maior nos congressos, nas reuniões. E a gente tinha uma ligação com o Ministério da Educação através de reuniões com a diretoria do ensino secundário, que era dirigida pelo professor Lauro de Oliveira Lima, e com os movimentos de alfabetização de adultos. Os estudantes participavam desses movimentos naquela época. No rastro das reformas de base, veio o IPES, órgão influente no Congresso Nacional. O que estamos fazendo nós para impedir que se coloque diante do povo brasileiro a trágica opção entre soluções antidemocráticas? O IBAD, que era uma sigla que financiava candidatos ao parlamento, mas só financiava os candidatos em oposição ao senhor João Goulart. A desapropriação das companhias estrangeiras dava a linha da política interna do governo. Desejamos encontrar um termo justo em que elas tenham uma remuneração justa, razoável pelo seu capital, que possam obter lucros, mas que, se dedicando a atividades de interesse nacional, esses lucros possam também trazer benefícios ao país. A política esbarrou na dependência econômica dos Estados Unidos. O Brasil não pretende aumentar imoderadamente o seu endividamento e, pelo contrário, o que deseja é estabelecer condições que lhe permitam enfrentar os seus compromissos de acordo com sua capacidade de pagar. O Santiago era realmente um homem de uma cultura vastíssima, de uma capacidade enorme de negociação. Para que nós pudéssemos organizar nossos pagamentos da dívida externa recebida, no total, naquela ocasião, de 3 bilhões e 500 milhões de dólares. Não havia dinheiro para pagar à vista a terra na reforma agrária. Pagar previamente dinheiro vivo. Isso é impossível, né? Nunca existiu no mundo inteiro reforma agrária feita com esse sentido. Não havia como dar aumento para os trabalhadores. Naquela época a inflação estava 52%. Você saía de manhã com o dinheiro da passagem para voltar, estava escasso, não tem o valor para voltar. O governo de João Goulart foi compelido a amortizar 500 milhões de dólares, o que significa aproximadamente quase 20% da dívida. Os dólares negados ao governo federal eram emprestados aos governos estaduais. Acelerar os projetos em andamento a respeito de favelas na Guanabara. Carlos Lacerda e Ademar de Barros tinham acesso livre à Casa Branca. Enfim, uma porção de problemas que diz respeito à economia. Lacerda disse ao jornal Los Angeles Times
que os militares já discutiam a data certa para depor Jango. Carlos Lacerda vai aos Estados Unidos e faz um grande ataque à política internacional brasileira e pede a intervenção americana. A imprensa era de uma contundência adversária ao Jango total. O Estadão, a Folha, o Jornal do Comércio do Pernambuco. O que nos salvava em termos de comunicação era a última hora. Jango tentou o estado de sítio para garantir a autoridade do governo, mas desistiu. Meu pai entendeu que era para apoiar o pedido de estado de sítio, primeiro porque era uma medida prevista na Constituição, e segundo porque ele dizia para ele mesmo, se eu não apoio o estado de sítio, o Jango cai. Se eu apoio o estado de sítio, eu tenho uma chance de vê-lo concluir o governo. Partiu pessoalmente para a mobilização popular com as reformas de base. E ele dizia, olha, o Brizola está equivocado, esses líderes sindicais estão equivocados. Nós temos aí as reformas de base que nós queremos fazer, nós estamos lutando por elas. Mas achar que eu posso fazer em 3 anos é uma loucura. Aprovou a Lei de Diretrizes de Bases da Educação com 12,45% do orçamento federal destinado ao ensino. Instituiu a Superintendência da Política Agrária como preparação da reforma agrária. Tomou medidas para a criação da Eletrobras. João Goulart conseguiu, no governo dele, que se faz a lei da Eletrobras. É no governo dele que se faz o Código de Telecomunicações e que se cria a Embratel. Regulamentou a remessa de lucro das empresas estrangeiras. Autorizou a desapropriação de terras improdutivas às margens das rodovias e ferrovias federais. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar. Sabe por que nós entramos nessa e a maioria achava que ia dar certo? Porque o poder é uma coisa terrível. O poder é inebriante. O poder é enganoso. Uma multidão de 200 mil pessoas foi ao comício na Central do Brasil, em março, numa sexta-feira 13. O governo, que é também o povo e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Foi um momento muito marcante na minha vida, porque foi o primeiro comício que eu participei junto com o Jango. E eu tinha uma grande preocupação, porque havia um comentário de que iam fazer um atentado contra nós, né? Contra o pessoal todo do comício, e principalmente contra o Jango. A mobilização contra as reformas partiu de São Paulo na Marcha de Deus com a Família. A grande passeata de Deus com a Família, organizada por um padre, o Padre Peito, que aqui no Rio de Janeiro arrastou uma multidão aí pelas ruas, etc. Jango passou a Semana Santa em São Borja. Seria a última vez que estaria com a família na estância. O presidente estava sem autoridade, país inteiro estava sem autoridade. Então, até o comício, nós tínhamos essa esperança, e eu acho que a maioria dos companheiros tinha a mesma esperança. Mas, a partir do comício, é preciso ser cego para saber que as coisas não tinham volta. Sitiados no Sindicato dos Metalúrgicos, os marinheiros faziam exigências. E aí aparece o famoso Cabo Selma. O que fez o ministro da Marinha? Manda prender os amotinados que estavam no sindicato. Quem deveria prender? Os fuzileiros navais, que é a tropa de marinha. Eles foram cumprir a missão. Só que quando chegaram lá, botaram os fuzis no chão e se abraçaram.
os oficiais exigiram a punição dos rebeldes. Os marinheiros são presos e depois libertados. A passeata dos marinheiros, com o almirante Aragão conduzido nas costas dos marinheiros pela Avenida Rio Branco. E culmina com aquele episódio do Automóvel Clube. No dia 30 de março, o presidente Jango foi homenageado pela Associação dos Sargentos e Suboficiais da Polícia Militar. Em tom enérgico, disse que não permitiria a subversão em nome da ordem. O presidente praticamente inverte a ordem hierárquica, reunindo seus sargentos, com os sargentos numa pregação de subversão. Então, a partir dali foi um processo quase que incontrolável. O movimento para derrubar Jango teve guarida nos quartéis. No início do ano letivo de 64, tivemos a preleção do general Humberto Castelo Branco, chefe de Estado-Maior, a quem estava subordinada a escola, e nos motivou bastante as declarações que ele deu, dizendo que os militares eles deveriam lealdade ao governo e não especificamente ao chefe de governo. Na madrugada do dia 31, as tropas do general Olímpio Mourão Filho avançaram sobre a Guanabara. Quando eu passei em cima da coluna, foi um barata voda, lá saiu o caminhão dentro d'água, o cara correndo, ele pensava que eu estava atirando, eu ia atirar. O governador Carlos Lacerda atacou o almirante Aragão, leal ao presidente da República. Almirante Aragão, assassino monstruoso, incestuoso miserável. Almirante Aragão, não te aproximes, porque eu te mato com meu revólver. O almirante Aragão, que era comandante dos fuzileiros navais, disse: presidente, eu lhe apelo, eu quero ordem para impedir essa situação anárquica que o governador Lacerda está fazendo, botando os caminhões de lixo ali a defender o palácio, num desafio a todos nós. Ele não deu ordem. Do Rio de Janeiro, Jango voltou para Brasília. Até porque a notícia é de que a interceptação do avião dele era uma determinação de qualquer forma. Vivo ou morto, ele não deveria passar para Porto Alegre. Sem garantia de segurança, foi para Porto Alegre tentar resistir. Eu peguei o táxi e fui lá para casa do general Ladário. Quando cheguei lá, estava aquela reunião de muita gente, mais gente para caramba. O Ladário dizia assim: presidente João Goulart, eu tenho sérios problemas aqui no Terceiro Exército. Mas a ordem que o senhor der, eu vou procurar cumpri-la. Nesse instante, entra o Brizola, que estava sendo perseguido por todo o Terceiro Exército lá. Patrulhas lá tentando prender ele. E ele diz assim, pensa a palavra, o Jango se olhou de lá e fez assim. E disse assim: presidente João Goulart, vamos estabelecer um governo aqui no Rio Grande do Sul. O senhor nomeia o general Ladário ministro da Guerra, me nomeia, dizer, ministro da Justiça, só tinha eu da Aeronáutica, o futebol do ministro da Aeronáutica. Quando ele disse, o general Adalberto Pereira dos Santos pediu para lá, ele é um cara alto, não. Vossa Excelência não pode aceitar a proposta do deputado Brizola, que afinal de contas é considerado comunista pelo povo brasileiro. Quando ele disse isso, o Brizola naquela dele, nem vou contar o que ele falou. Por volta de 00:30, mais ou menos,
né? Quando chega o líder do Partido Trabalhista Brasileiro, líder do PTB, deputado Doutel de Andrade, né? Escarreirado, etc., sem fôlego, que veio do Senado, atravessando da Câmara para o Senado e do Senado ali para o Palácio do Planalto, a pé, correndo, nos procurando, para dizer-nos que a notícia de que eles iriam fazer o golpe, eles não tinham número para votar o impeachment do presidente, eles não tinham número, e eles então iriam declarar que o presidente fugiu. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O golpe mesmo, a ocupação do governo, foi no dia 1º de abril. Não foi 31 de março. 31 de março deram porque era uma data neutra. E 1º de abril não é data neutra. Eles ficaram com receio de que aquilo virasse a uma, compreendeu? A uma gargalhada. Porque você sabe que a gargalhada tem um grande poder. Uma gargalhada bem dada derruba um governo. Os gaúchos não conseguiram reeditar a rede da legalidade. O brigadeiro Moreira Lima, comandante de Santa Cruz, chegou a chorar por não poder, compreendeu? Enfrentar os golpistas. Da capital gaúcha, Jango foi para São Borja. O oficial de aeronáutica falou: presidente, eu tenho ordem de ficar à sua disposição e a hora que o senhor quiser ir para o exílio, eu posso levá-lo. E aí o Jango disse: eu te agradeço, mas você pode voltar para a sua base, porque eu vou ficar aqui em território nacional até que seja nomeado, empossado um outro presidente da República, porque eu quero configurar esse golpe de Estado. E depois, então, vou sair do país pelos meus próprios meios. Lá houve uma despedida. Ele pegou um avião dele, particular, que estava ali com o piloto, e foi embora para o Uruguai. Partiu para o exílio no dia 4 de abril de 1964. O movimento para derrubar Jango foi acompanhado pelo presidente norte-americano. Tinha informações detalhadas sobre o estado de saúde, cada ato, a situação da esposa, tudo isso era minuciosamente acompanhado e havia também uma preocupação em pressionar o governo uruguaio no sentido de restringir eventuais ações ou declarações do presidente no exílio. Era usado todo tipo de comunicação. Hello? Hello. Oh, Mr. President, this is George Paul. Yes, George. The anti-Goulart governors are apparently going to meet Wednesday, and on the basis of the information that Gordon has, there's a significant number of the governors who are prepared to move against Goulart, about 9 of them altogether, which is a very impressive number. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do, just as we were in Panama, if that is at all feasible. Right. Thank you, President. We just can't take this one, and I'd get right on top of it and stick my neck out a little. Sem resistência em terra firme, a frota americana ficou sem ter o que fazer. Essa documentação da Operação Brother Sun foi descoberta em 1976 por uma pesquisadora norte-americana chamada Phyllis Parker. Com a vitória, os militares se dividiram. Era um dia de manhã, o chefe nos reuniu e disse: olha, nós vamos nos retirar, vocês permanecem nas funções que devem de tarde assumir outros oficiais, porque nós somos da facção do João Costa e Silva, tá? E o presidente vai ser o João Castelo Branco. A ala liderada por Castelo Branco passou a dirigir os destinos do país.
A vida de Jango passou a ser vasculhada por um IPM, Inquérito Policial Militar. Eu fui o responsável por esse inquérito. De maneira que eu conheço e conheci profundamente a figura do Sr. João Berchol Marques Goulart. Organiza o grupo, disse, bom, nós temos que conhecer tudo, desde o dia que ele nasceu. Então montava equipes para vários pontos. A vida estudantil de Jango sumiu dos arquivos da escola. Segundo a informação do irmão Vitor Rossetto, secretário na época da Revolução de 64, alguém que não se sabe precisamente, né, quem era, chegou à secretaria da escola e requisitou essa pasta em nome do regime militar. Aí eu corria para o outro lado, dia tal, no cartório tal, o senhor fulano de tal adquiriu para o filho do presidente tal tantos mil hectares. A única fazenda que estava no meu nome, que era uma coisa muito pequena, foi uma que ele comprou aqui, quando era presidente, em Uruaçu. Mas é uma fazenda de 100 hectares. A mistura do público com o privado. Esse é o grande problema que eu encontrei. A corrupção que ele não tinha ainda conseguido se livrar era de ter pintado o seu apartamento lá da Avenida Atlântica com 10 galões de tinta da Nova Cap. Essa era a grande corrupção que os militares queriam provar de Jango. Mas não houve consequência porque os procedimentos não chegaram à primeira instância. Não prosperaram. Na realidade, não prosperou nenhum procedimento criminal contra ele. Com o ato institucional vieram as primeiras cassações. Os caras me consideravam subversivo e eu, no inquérito, me disse, mas eu subversivo, eu acho que subversivos são vocês. Eu era governo, vocês é que derrubaram o presidente, vocês é que são subversivos. Me tiraram tudo. Me tiraram do direito. Eu não fui vender fubá minoso nem essas coisas porque eu gostasse, não. Não foi por isso, não. Eu fui vender porque me tiraram a profissão. E ainda hoje não me anistiaram. A eleição indireta de Castelo Branco inaugurou a era do candidato único. Ele tem uma reunião privada com Castelo Branco, eles fazem um acordo político de que haveria eleições em 65, o Juscelino vota nisso, o Castelo trai o compromisso, adia as eleições para 66, vira eleições indiretas, assume o general Costa e Silva, do Costa e Silva para o Médici, do Médici para o Geisel, do Geisel para o Figueiredo e baibau eleições. Alijados da sucessão, os candidatos civis formaram a Frente Ampla. O Carlos César estava com medo da dona Maria Tereza. O Carlos César me disse, olha, Hélio, o Jango é político, não tem problema nenhum, vou conversar com ele tranquilamente. Agora, o meu problema é a dona Maria Tereza. Quando eu entrar na sala com o Jango, ela disser, o que o senhor está fazendo aqui? Eu encontrei com ele embaixo do meu prédio, quando ele estava subindo no apartamento nosso apartamento. Aliás, ele nem me reconheceu. Eu falei com ele em português, né? O senhor está procurando qual é o endereço? Ele falou assim, foi muito engraçado até, que ele falou, não, eu estou procurando o endereço eu perdi o número, mas o endereço do ex-presidente João Goulart. Eu digo, não, é aqui mesmo nesse prédio. Ah, você é brasileira, mora aqui? Eu disse, sou. Aí ele entrou comigo no meu apartamento. Ele disse, mas como? Você mora aqui? Eu disse, moro, sou Maria Tereza, esposa do Jango. Aí ele ficou assim, mas que bom, não sei o quê, não havia lhe reconhecido. Eu disse, mas a senhora nunca tinha me conhecido também pessoalmente, né? Aí ele entrou e foi assim super carinhoso com os meninos também. Foi super simpático o encontro. João Vicente, traz os teus cadernos para o governador Lacerda dar uma olhada. E eu não sabia do que se tratava, fui lá, trouxe e mostrei. E lembro-me que ele chorou, o Lacerda. O pai chegou e disse para ele, governador, eles estão estudando espanhol, parte pela sua postura, mas hoje o senhor está dentro da minha casa. No dia 5 de abril de 1967, o governo militar
proibiu qualquer atividade da Frente Ampla. Em uma conversa com Pinheiro Neto, ele diz, olha, tenho dito a Maria Tereza que acho que ela vai voltar viúva e com netos. E eu não voltarei mais à minha pátria. A partir daí, Jango passou a dedicar-se à família. A família esteve mais junto e tal, superando, evidentemente, as saudades dos pais que a gente via estampada, mas para nós, pelo menos ainda crianças, o exílio foi um convívio mais unido com a família. A chance de voltar ficou mais distante. Eu ficava revoltada mesmo, indignada, como as coisas tinham acontecido. E sofria por ele mais do que por mim, né? No exílio, o coração dava sinais de fraqueza. Ia ao lado da Venezuela, de lá, é que pegava um avião para a Europa. E ele chegava lá e eu dava assistência a ele, assistência inclusive levando para a clínica do Dr. Froment, uma clínica radiológica em Lyon, onde ele fazia o seu check-up. Ele teve um infarto e eu acho que já tinha sido o segundo, né? Porque o primeiro foi no Brasil, mas foi uma coisa mais leve. O fato de você estar no exílio e não consegue se integrar e ao mesmo tempo não pode voltar, e a expectativa de não saber se você vai voltar ou quando vai voltar, né? Isso para um homem que foi presidente da República, que deu a vida dele, né, por esse país, é muito angustiante, né? Um sofrimento que não tem fim. Emboscado na Bolívia, Che Guevara partiu. O mito ficou. Virou inspiração para a geração de 68. A geração Flower Power pedia paz e amor. O pedido chegou ao Festival de Woodstock. No Brasil, o Maluco Beleza pregava a sociedade alternativa. Nesse sentido, creio que sí influyó, obviamente, en el desarrollo de cierto pensamiento de izquierda. A Primavera de Praga floresceu sob a mira soviética. 68 foi o pico da agitação estudantil no mundo todo. Países ricos, países pobres, países capitalistas, países socialistas, juventude explodindo, os movimentos de afronta à sociedade, hippies e... Para não dizer que não falei de flores, virou a cabeça dos jovens. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Houve quem entendesse que era hora da luta armada. Naquelas condições, era muito natural que um jovem que amava o seu país, que amava a liberdade, se dispusesse a pegar em armas naquelas circunstâncias. A dura realidade veio com a edição do Ato Institucional número 5 pelo presidente Costa e Silva. Eu acho que a guerrilha fortaleceu a ditadura, da mesma forma que a Frente Ampla fortaleceu a ditadura. O 68, o ato número 5, é um filho espúrio da Frente Ampla. A ilha de Fidel Castro dava treinamento e dinheiro. De todas as guerrilhas que nós tivemos de combater, só a do Brizola, que não trocou um tiro, por sinal, aquela de Caparaó, é que não foi com o grupo comunista. O resto todo era de comunista. A guerrilha da Serra de Caparaó mostrou que era preciso mais. Um dos princípios básicos da guerrilha, além da organização dos grupos guerrilheiros em si, é ter o apoio popular. Nas cidades, o movimento urbano assaltava bancos e sequestrava autoridades. A guerrilha urbana era o Marighella, Câmara Ferreira, Lamarca. Dizimou-se praticamente todos os movimentos guerrilheiros, com exceção do que sobrou do PCdoB no Araguaia. A guerrilha foi a continuação do movimento camponês de Goiás. Todos os dirigentes da guerrilha passaram lá por Trombas e Formoso. Então,
viu como tem umas partes da história que precisa a gente resgatar? O sonho da revolução no campo acabou no Araguaia. Era uma resistência, era uma espécie de rebeldia abnegada e heróica de quem não queria ir para o exílio nem queria ser preso. Então vamos lutar. Eles lutam pela vida sem temer a morte. Então, o amor à pátria, ao povo, é muito maior do que pensar no seu sacrifício individual. A morte do estudante Edson Luiz acendeu a reação ao governo. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol, soltei os panos sobre os mastros. Quem eram aqueles estudantes? Eram de esquerda? Eu tenho muita dúvida. A maioria nunca tinha lido nada sobre socialismo nem comunismo. Eu ria muito com eles, porque eles mesmos diziam assim, eu acho que o senhor é até meio comunista. Por quê? Porque eu queria as mesmas coisas que ele. O comunista João Saldanha foi dispensado do comando da seleção de 70. O país do milagre econômico vivia o tempo do ame-o ou deixe-o. Milhares de brasileiros saíram do país. Grande parte ficou na América do Sul. O Uruguai foi um país que nos recebeu de braços abertos. Depois o Chile teve... No Chile de Salvador Allende, nós tínhamos mais de 5.000 brasileiros refugiados. E recebendo a proteção do Chile. A Ordem dos Dominicanos ajudava os perseguidos. Quando houve a grande repressão em São Paulo, com o célebre delegado Fleury, que conseguiram cercar e prender o Marighella, isso foi essencialmente através da prisão e da tortura de padres dominicanos do convento de Perdizes. Marighella perdeu a batalha. Frei Tito perdeu a vida. Para nós é um símbolo assim de um martírio muito curioso, né? Muito diferente, muito original. Frei Beto montou um esquema de fuga no Rio Grande do Sul. Ele vai preso uma série de pessoas vinculadas a este setor, e um padre alemão que estava momentaneamente parando nesta casa é levado também, e o vigário nós levamos 9 dias para tirar o DOPS. Mas o alemão nos custou 1 mês, porque ele era muito perigoso, ele só falava alemão. A rota passava pela fronteira. O Cacá Diegues, por isso que eu acho que ele é o mais sociológico dos nossos cineastas, é um mestre, que vai ser estudado no futuro, fez o Bye Bye Brasil, como quem diz, até logo Brasil. Os que ficaram viram a face da repressão. ¿Cuántas de las personas que están mirando este programa saben quiénes son los desaparecidos en Brasil? ¿A cuántos les importa? ¿Y por qué dejó de importarles? Me deram porrada tudo quanto é jeito, né? Arrebentaram meus tornozelos tudo, aquelas botinas grandes no contorno, soco no rins, trabalho comigo. Ficaram as lembranças no Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, conhecido por DOPS. A volta aos anos 60 pode ser interessante não como uma volta ao passado, mas como uma referência para uma tomada de atitude hoje. É fato que o Brasil matou menos, muito menos, torturou muito menos, principalmente na comparação com a Argentina e com o Chile. A vida no exílio cobrava um alto preço. Esse lado político, me desculpe, é uma merda. Entendeu? Se eu soubesse o que era ser exilado político, eu preferiria ter sido preso. Eu corri o risco de morrer, né? Muita saudade e pouco dinheiro. Acho que era um peso
para comer lá em casa. Não era de graça, não. É um peso. O Schneipp, que não tinha dinheiro nenhum, era quem administrava as finanças. Né? E eu lavava, o general cozinhava, o engenheiro arrumava. Sem emprego, qualquer ajuda era bem-vinda. O Jango, ele era muito solidário. Ele contribuía mensalmente para o pagamento de pensão, alimentação, de uns 20 sargentos que estavam lá no Uruguai. Todo mês ele dava o dinheiro. Quem ia buscar o dinheiro era Mauri Silva, que foi ministro do trabalho dele, estava lá, Valdir Pires, ou eu. O Serviço Nacional de Informações vigiava os passos dos exilados. Não vou dizer que não, que naquela época, como hoje em dia, também os serviços de inteligência, eles acompanham os cidadãos brasileiros no exterior. Mas em que sentido? No sentido que aqueles cidadãos que estão no exterior tenham ações que possam intervir no governo interno. Então, aí está a minha resposta. Tá. O Itamaraty também tinha um serviço de controle e vigilância. O embaixador Pio Correia, né, ele exigia, né, que as autoridades uruguaias fizessem a verificação de que todos os exilados estavam ali e cumpriam o dever de assinar o ponto da presença nos setores de polícia do governo uruguaio. Normalmente, todas as embaixadas têm 2 adidos militares. Eu mostrei, através de um cruzamento de informações da Polícia Federal Argentina, de 31 portes de armas em 1976, a embaixada brasileira em Buenos Aires tinha, entre os administrativos, tinha 31 militares dentro da embaixada. Isso é um absurdo, é a arapongagem pura. O novo rumo do Uruguai deixou o país inseguro para os brasileiros. Saímos já do ginásio encarapuçados e fomos levados para esse batalhão de engenheiros número 4, que é um batalhão situado na Laguna del Sauce, perto de Maldonado, onde até hoje aterrissam os aviões lá para Punta del Este. E nós estivemos lá encarapuçados, inclusive eu, como tinha 16 anos, fiquei 4 dias. Mesmo assim, era o destino de muitos exilados. Urar chega ao Uruguai, onde tem muitos amigos. Reside primeiro en un balneario, luego en Montevideo. Y finalmente, ya cuando Uruguay entra en el periodo de dictadura, el dictador uruguayo lo obliga a salir de Montevideo y a radicarse en el norte del país, en virtud de los contactos políticos que Jango tenía, visto de sus numerosos amigos que tenía en Uruguay y también de brasileños que venían a tener sus entrevistas com ele. Eu fiquei 30 dias em Taquarembó, na fazenda. Né? Quando eu saí para o exílio, eu saí pelo esquema clandestino do Jango. Tá? Porque eu fui a São Borja, eu disse para o meu pai, olha, eu não estou em condições de sair. Eu tenho que ficar escondido porque a minha organização pifou. E meu pai disse, não, então vamos tentar sair por São Borja, né? Pelo Jango. Ainda recorda do lugar onde ficou escondido. Quem fica de costas para um portão que tem na entrada oposta aos quartos, dá de cara com a sala onde o Jango recebia as pessoas, e o quarto que eu fiquei fica à esquerda, ali que eu permaneci. Né? O mesmo lugar onde Wildemar Brutti trabalhou por 7 anos. Nós andávamos recorrendo no campo, por exemplo, viste, e aí já quando chegava o 3 ou 4 andávamos mirando o avião que passava, lo mirábamos para ver se era o avião do doutor que venia. Aí ya veíamos que daba una vuelta, la vuelta a la estancia, y bueno, la guita está ahí. Y ya
Ya no, de mediodía ya sabíamos que la pecera estaba cantando. A morte rondava a América do Sul. A Operação Condor, assim, foi um nome que denominou essa cooperação em bloco no Cone Sul, né? De Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia e Brasil. Ela deliminou isso. E por que Operação Condor? Por que o Condor, né? Porque o Condor, como um abutre ali da Cordilheira dos Andes, ele voa acima das fronteiras. Para ele não tem fronteiras, né? E ele também é o símbolo do brasão chileno, e se alimenta preferencialmente de cadáveres. E tudo isso é sintomático, né? Se fizer um balanço dos 5 sócios da Operação Condor, chega-se a cerca de 35 mil mortos ou desaparecidos. Isso é um genocídio. O presidente socialista do Chile, Salvador Allende, resistiu ao ataque. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Morreu no Palácio La Moneda no dia 11 de setembro de 1973. Yolanda estuvo los últimos 20 días del gobierno de Allende, 22 días creo, a cargo del Ministerio de Defensa. ¿Qué significaba eso? Significaba que Pinochet estaba subordinado a él porque era comandante en jefe del ejército. Y hasta esa época, el ministro de Defensa era el superior del comandante en jefe. O general Pinochet, comandante do exército no governo de Allende, vira o chefe dos rebeldes. El gobierno marxista de Salvador Allende. Una persona de 2 caras en ese tiempo. Ahora sabemos que tiene muchas más porque hasta sabemos que es ladrón y corrupto, fuera de asesino internacionalmente. O general Prates estava na mira do Condor. Em setembro de 74, o Pinochet mandou que a DINA, a Direção de Inteligência Nacional, que era a superpolícia dele, equipada, com mercenários americanos, enfim, fosse a Buenos Aires para eliminar o Prates. Porque o Prates também era um homem de estatura, um político, um general legalista que havia se oposto ao golpe do Pinochet, fez parte do governo do socialista de Salvador Allende, né? Orlando Letelier sofreu um atentado nos Estados Unidos. Con la bomba le cortaron las 2 piernas y Orlando se desangró. Tenía 44 años. Se desangró y vivió 20 minutos. Tuvo una agonía tremenda. Entonces es un crimen alevoso y además tú comprenderás que un crimen en la capital de los Estados Unidos, a pocas cuadras de la Casa Blanca, en la avenida esta Massachusetts. A audácia dos chilenos assustou os americanos. El asesinato de Orlando en Washington, D.C. fue el primer acto de terrorismo cometido en Estados Unidos. Antes fue la muerte de Abraham Lincoln, que le mataron en un teatro. Y después, claro, fue el 21 de septiembre, ahora, el ataque al World Trade, ¿no es cierto?, de las torres. Em 1973, Juan Domingo Perón foi eleito presidente da Argentina. Perón estava voltando, ia ter eleições na Argentina e meu pai foi convidado, junto com a família, a morar na Argentina, né? Então nós fomos para Buenos Aires. A morte de Perón abriu caminho para a via militar. As ditaduras, em parte, elas foram uma resposta, assim, aos movimentos de guerrilha que aqui surgiram no Cone Sul, né? Por exemplo, aos Tupamaros, no Uruguai,
que realmente convulsionaram o país, chegaram a ameaçar o governo, né? Aos miristas no Chile, aos montoneiros e ao ERP na Argentina. A guerrilha armada tinha um jeito de ser tratada. Os caçadores de pessoas, os predadores, os interrogadores e torturadores sequestravam, né, os filhos dos militantes de esquerda e repassavam essas crianças, quase sempre bebês, para adoção. E muitos desses que adotaram eram casais de militares que não podiam ter filhos e ligados à repressão. As avós da Praça de Maio unidas na dor da ausência dos filhos. Muy duro y muy traumático, pero en general la pelea y la tarea que hicieron y hacen las abuelas de Plaza de Mayo en reconstruir las historias de sus hijos y a partir de la reconstrucción de las historias de sus hijos detenidos y desaparecidos, encontrar a sus nietos, es una de las cosas, digamos, más hermosas que dejó, o una de las cosas que más conmueven que dejó el dolor de la dictadura. Para preservar os filhos, era preciso agir rápido. Existia a Tríplice Aliança Anticomunista, que era muito mais violento do que no Uruguai, né? Sofremos muito na Argentina, ao ponto do Jango mandar os meninos para Londres, e foi uma situação bastante crítica no final. Fui no começo de 76, final de 75, e eu já fui porque eu fui estudar agronomia numa cidade pequena que existia perto de Londres, em Guildford, no Mary Stuart Agricultural College, e lá eu já fui casado, casei muito novo. Em Londres nasceu o primeiro neto de Jango. Inclusive o pai esteve várias vezes lá e conheceu o primeiro neto, só que foi o Christopher que nasceu lá. E ele sempre dizia que não teve nem sequer o direito do seu neto nascer no país dele, né? No país que ele tinha lutado. Eu nasci no exílio, então a história sempre não foi muito próxima. Eu nasci em Londres, 2 meses antes do meu avô falecer. Minha mãe é uruguaia, morei muito tempo no Uruguai, então sempre de uma maneira ou outra a história política sempre me foi presente. Com o tempo, né, vamos desenvolvendo, adquirindo consciência política e entendendo o que o meu avô visava politicamente para o país, para o Brasil, né? Realmente, através do tempo a gente vai interpretando melhor aonde ele queria chegar. Na Argentina, o senador uruguaio Zelmar Michelini não teve tempo para os netos. O sea, secuestro y en 48 horas aparece muerto junto a Gutiérrez Ruiz y a 2 uruguayos más. Si no hubiera sido por la solidaridad del pueblo uruguayo, era muy difícil aguantar eso. Cuando nosotros fuimos a enterrar a mi padre en Uruguay, reprimieron el sepelio. Entraron con los caballos al cementerio, por arriba de las tumbas, golpeando a las personas que iban a despedir el cuerpo. Para que ustedes tengan una idea de la brutalidad que se vivió. A morte de Michelini e do deputado Gutiérrez Ruiz abalou Jango. Ele queria organizar as coisas dele no Uruguai, na Argentina, para poder ficar na Europa. Ele pensava ficar em Paris, porque ele não gostava de Londres assim, para morar. Detestava, ele só ia por nossa causa mesmo. Em carta enviada a Londres, relata a situação na Argentina. Maldonado, 21/5/76. João Vicente, meu bom amigo. Em Buenos Aires, um clima cada vez mais tenso. Há 2 dias
sequestraram do hotel e de sua residência os nossos amigos, senador Michelini e deputado Gutierrez Ruiz. Uma monstruosidade que me leva a pensar no meu futuro na Argentina. Já me sinto velho e um pouco desanimado para novos empreendimentos. Isto talvez fique para vocês. Na fazenda La Vija, em Mercedes, o coração parou de bater. E nessa noite ele faleceu, tipo 2 horas da manhã, assim. Eu estava sozinha com ele. E foi muito triste porque o lugar realmente era um lugar, assim, extremamente solitário e longe de tudo. Não foi feita autópsia do corpo, nem na Argentina, nem no Brasil. Eu acho que naquela situação não tinha como fazer autópsia, não tinha como fazer nada, porque era tão distante, tão longe de tudo, que eu acho que foi uma coisa assim, meio que, de repente, uma surpresa muito grande. Jango morreu no dia 6 de dezembro de 1976. E aí chamamos um médico, que foi esse médico que o primeiro que encontraram para chamar, e aí existe essa polêmica de que ele teria dado um atestado do Jango de uma doença, que ele morreu de uma doença. João Goulart é o único presidente brasileiro morto no exílio. A penitenciária de alta segurança de Charqueadas fica a 50 quilômetros de Porto Alegre. É considerada uma das mais seguras do país. As celas são individuais. O medo é coletivo. Mário Neira Barreiro conhece bem os perigos. Não é meu melhor dia, né? Por quê? Houve uma morte nessa galeria que eu moro ontem. Terrível. O uruguaio diz que viu a morte de perto. Afirma que ajudou a tirar a vida do ex-presidente João Goulart. Imagino que querem saber alguma coisa com relação à morte do ex-presidente. Imagino que deve ser isso. Porque outra razão para me visitar aqui, não acho. Mas não quer falar. Eu lhe agradeço. Depois concorda em contar o que sabe. Não tem por que mentir, né? Não tem por que mentir, sabe por quê? Porque estou ferrado mesmo. Estou ferrado mesmo. Ele foi vitimado, eu não ganho nada. E sabe por que não ganho nada? Porque todo o que eu faça será usado em minha contra. Eu vou me arranjar mais um processo. E com isso eu não vou estar ganhando lucro nenhum. Eu viajé a Porto Alegre porque me habían otorgado el Premio de Derechos Humanos de Porto Alegre. Y aproveché esa instancia para entrevistar a Barreiro Neira en la cárcel. Evidentemente, Barreiro Neira sabe mucho. Cuánto es la verdad y cuánto es la mentira es una situación que es muy difícil de acreditar. Condenado por assalto a banco, está preso na penitenciária de alta segurança de Charqueadas. Barreiro Neira tiene una historia delictiva muy particular, tanto en Uruguay como en Brasil. Barreiro Neira había integrado en Uruguay lo que se llamó la polibanda, que es en los años 90 un grupo de militares y policías que es excedente, mano de obra excedente de la represión dictatorial, se dedicaron al robo de bancos. Quando se vê diante de João Vicente, filho de Jango, não esconde a surpresa.
Vicente. Eu acho que o depoimento do Mário Neira Barreiro é um divisor de água. O dia a dia de João Goulart, eu lo vivia como se fosse uma novela de TV. Revela como Jango era vigiado no exílio. Aquela onde estava o transformador elétrico que iam os fios de luz, aí nós colocamos uma estação repetidora, porque nós não tínhamos como escutar alguns dos microfones que trabalhavam em 464 megaciclos, né? Então o alcance da radiofrequência era limitado, porque é uma antena pequena, né? Él dice que su capacidad como electricista, como un trabajador de la electrónica, le facilitaba la posibilidad de hacer espionaje telefónico. Algunos relatorios llamamos a Goulart como Golfo 1, en otros llamamos como Gaivota, en otros, dependiendo si era un relatorio escrito, si era un relatorio fonético por rádio, né? Conta como a polícia uruguaia descobriu os agentes brasileiros. Sabe como nós tomamos conhecimento da Operação Escorpião? Por um acaso. Por um acaso. Nós, o Departamento de Homicídios da Polícia de Montevideo meteu em cana o Tarzan de Castro. O Tarzan de Castro foi preso por o oficial López Godoy. E Longino López Godoy, quando prendeu o Tarzan de Castro, na época era de praxe os apremios físicos, né? Encontrou o Tarzan de Castro com 2 ou 3 comunistas mais do PCdoB, né? E com um 32 e um 38 e outra série de coisas que eram ilícitas, né? Lá foram a la paliza, foram digamos, a tortura. O Tarzan de Castro não aguentou a paliza, não aguentou as torturas e disse: não, eu sou um agente do DOPS, estou infiltrado aqui para detectar opositores, mas eu trabalho com o delegado Fleury. Ali o serviço secreto do Uruguai tomou conhecimento de que no território nosso tinha agentes de outro país trabalhando acobertados em uma operação de política. Mas como é que é isso? Então, e o protocolo que o serviço secreto deve cumprir? Existe um protocolo. Explica a origem da operação. A Operação Jacarta tinha como objetivo a articulação de operações fora do território do Brasil. A Operação Jacarta tomou esse nome por la isla de Indonésia e por aquela matança de comunistas do Partido Comunista Indonês, aquela matança de 1 milhão e tantos. Ali os militares acharam que aquele nome, Operação Jacarta, fazia sentido com a perseguição dos exiliados, com a perseguição dos dissidentes, né? Então, quer dizer que quando se generou, quando começou a desenvolver a Operação Escorpião, em realidade a Operação Cóndor ainda não existia. Segundo Mário Neira Barreiro, o delegado Fleury pertencia a um comando secreto. O Brasil tinha um grupo de inteligência seleto, reservado, ao qual pertencia Fleury e uma série de generais, coronéis, né, que se chamava SIGMA. Era o Serviço de Inteligência do Governo Militar Antirrevolucionário. O SIGMA do Brasil, até agora nunca ouvi falar do SIGMA, mas o SIGMA era um grupo da inteligência do governo brasileiro e estava integrado por militares, policiais, que era um grupo de assessores, que eram assessores do Geisel, por exemplo. O Fleury era um policial e pertencia a esse grupo. E outros militares da caserna. Fleury veio fazer essas operações no Montevideo pertencendo ao SIGMA, não como agente do DOPS. São Borja era a rota do serviço secreto itinerante. A partir de 1970, de fevereiro, março, abril, maio de 1970, eu fui contratado pelos oficiais do serviço secreto itinerante que percorriam o Brasil inteiro, principalmente a fronteira Argentina-Brasil, Argentina-Brasil-Uruguai. Durante esse período,
revolucionário. O ex-militante do PTB passou a ser informante do Serviço Nacional de Informações. Eu colaboro, desde que vocês me deem segurança, desde que vocês não deixem eu ser preso, não ser morto, não ser, né, perseguido. Aí eles começaram, não, nós somos oficiais tal, do Exército, das Forças Armadas, e somos agentes secretos, itinerantes, nós estamos aqui, você vai passar a trabalhar para nós agora. Tá bom. Aí eu, passado um período, adquiri a confiança deles, né? Jango foi avisado que corria risco de vida. O general Ernesto Geisler, quando falava na Voz do Brasil, ele era extremamente comunicativo. Ele gostava de se reportar, né, de mostrar os seus feitos, as suas obras que ele vinha concluindo no Brasil. Ele se reportava, e ele, nesse intervalo da Voz do Brasil, minuciosamente, ele dizia, fora do contexto, ele dizia uma palavra, e eu ia juntando aquelas palavras, tudo combinado, são coisas cifradas assim. Então, assim que eu fiquei sabendo, que eu tinha que avisar. Um bom dia, nós tomamos conhecimento de que o Adalberto Rocha Benvenuto foi visitar o João Goulart e disse: doutor, eu tenho um conhecido que é agente da inteligência e me disse que há um plano para eliminar o senhor. O general Ernesto Geisler me autorizou a avisar o Dr. João Goulart de que ele corria iminente perigo de vida, que tomasse cuidado na alimentação, nos remédios, que o negócio ia ser dado dessa forma e não de modo violento com, digamos assim, uma rajada de metralhadora ou coisa parecida. Isso é bobagem, disse João Goulart. Que me vão eliminar? Se me iam eliminar, me eliminavam em 64. Agora me vão eliminar? Isso é bobagem. Vamos falar de outra coisa. Ficou bravo. Mandei informar o Dr. Leonardo Brizola de que a sua casa seria invadida durante a noite, para que tomasse cuidado. Que fomos a sequestrar o Brizola. Brizola tem um Deus à parte. Eu hubiese gostado de falar com Brizola. Quando fomos com Fleury a sequestrar Brizola, ele tinha um Deus à parte, né? Ele não dormiu na casa do Brizola, sabe? Pode acreditar que estava dormindo na casa da Terezinha Servini e nós invadimos na casa com o inspetor. Que fomos a operação era para sequestrar ao Cândido Aragón, Brizola e a Oel Castro Nóbrega. Íamos a aprender al coronel Manuel Nicol, que era comunista, né? E ele era o responsável militar por aqueles exiliados que eram ativistas contra o regime. É que era meio doido e não acreditei no Amondio. Disse, não, esse homem não pode estar falando sério. Ele chutou de que havia um plano para matar o João Goulart, que ele não sabe nada. Mas hoje, que passaram tantos anos, eu sei que aquele Amondio descobriu o plano. Como? Não sei. Como que ele soube que havia um processo em andamento para eliminar João Goulart? Eu não sei. Mas ele não só soube disso, sino que depois soube mais de um plano contra o Brizola, do sequestro. E quando o Benvenuto avisou ao Brizola de que seria vítima de um sequestro em Buenos Aires, que poderia ser vítima de sequestro em Montevideo ou em Buenos Aires, o Brizola, mais esperto, ele se foi para Nova York, se foi para Buenos Aires e não foi vitimado. Agora, o Dr. Benvenuto terminou sendo morto por causa dos insistentes recados que deu para Goulart e um ano depois para Brizola. Nas ruas de São Borja, a tentativa de assassinato. Eu fui com o tenente Ciro até São Borja para eliminar esse que estava mandando os recados de alerta para João Goulart. Ali eu fui de motorista e o tenente Ciro deu uns tiros no Amondio Moraes do Amaral. Aí saiu uma mulher com um monte de crianças, várias crianças, começaram a rodar ao lado de tal Amondio e não deu para voltar.
Eu disse, você tenente, como é que não acertou o cara ali a 4 metros? Disse, não, eu sou do 4º escalão, eu sou um tenente da mecânica, não sou atirador. Ele disse que ele não me matou. Aí ele fez um relatório que eu era louco, que que aquilo ali não era verdade. E essa foi a desculpa que ele deu para o Major Herodes e para o Serviço de Inteligência brasileiro, que não me matou por isso, que eu era louco, que eu era um irresponsável, um simplório que não estava sabendo o que dizia, que aquilo ali não era verdade. Mário Neira Barreiro tem se dedicado a escrever um livro. O fato de eu ter escrito o livro é que originou a minha perseguição, porque nem os que me perseguem acreditam nessa de que eu sou assaltante de banco. São anotações do tempo em que diz ter sido do Serviço Secreto Uruguaio. Toda a minha vida fui doutrinado para outra coisa. Fui doutrinado para policiar pessoas, para proteger o Estado. Eu pensava que estava fazendo minha parte, que eu estava fazendo a coisa certa. Eu pensava, em certo modo, que o João Goulart era um conspirador. Eu acreditava que ele era um conspirador. E eu tinha que estar contra dele. Conta as ações que culminaram com a morte de Jango. O Fleury achou que ele era... Mas o que nós temos? O que está faltando aqui para nós concluir que ele é um conspirador? Claro que ele é um conspirador, né? Então ele foi para o Brasil com aquela opinião de que o João Goulart, com aquilo que ele falava, era um conspirador e temos que dar um jeito nele. Ele foi no Brasil e falou com um general e o general disse, faça o que tem que ser feito. Então ele disse, para mim o que nós temos que fazer é eliminar esse homem e pronto. Então, para o Fleury foi o que condenou a morte de João Goulart. Foi ele que disse, o que é o que nós temos que fazer? Temos que eliminar de uma vez, pronto. Depois daquelas declarações, nós fomos pesquisar a parte de venenos e tal. Nós hoje sabemos que esses venenos foram feitos na casa de Lodecujo, no Chile. Isso foi o Michael Townley, que hoje é um testemunha protegido do governo americano. Ele trabalhou para a CIA e ele montou com a Dina, do Contreras, no Chile, ele montou nessa casa, existia um laboratório de venenos. São 10 venenos produzidos em massa para que fossem eliminados, e inclusive foram eliminados alguns agentes traidores da CIA. Quando começou a Operação Escorpião, não se sabia nada do veneno, não se sabia de que João Goulart iria ser morto. E pede desculpas pelo que diz ter feito. Imagino que o senhor deve ter raiva de mim, porque eu fiz parte de um conluio que terminou com a vida de seu pai. Mas eu não podia fazer muita coisa. Conseguimos colocar um comprimido em aqueles remédios que eram importados, que vinham da França. Estavam na posse do gerente do Hotel Liberty. Eu não lhe posso dizer, porque não sei mesmo exatamente o que era. Se ele pode dizer do aspecto que tinha, não era um gás, era um corpo sólido, que era um líquido desidratado em um micro-ondas, tipo micro-ondas, em um autoclave. Então, era um composto que tinha três elementos básicos, e era desidratado e era colocado, não me lembro se foi que colocamos no Isordil, ou no Adelfan, ou no Nifedin, para nós poder trocar esse veneno, colocar esse veneno dentro dos invólucros. Nós tivemos que insertar um agente especial, uma araponga lá no Hotel Liberty. O Héctor Rodrigues, chamávamos Héctor Liberty, chamamos nós, ele roubou os remédios de uma caixa que tinha empotrada, não me lembro se uma espécie de cofre forte que tinha no hotel. Ele pegou da gerência e deu para nós. E o doutor Carlos Miles fez a colocação de um comprimido em cada invólucro. O capataz da fazenda Lavija foi a última pessoa a falar com Jango. Conversamos até 1 da manhã e aí ele pegou um copo de água e tirou um comprimido e tomou e foi dormir. E aos 40 minutos eu estava morto.
havia uma remanência do cloreto, havia uma remanência no corpo que iria ficar no corpo do João Goulart. Ele não poderia ser examinado por 48 horas. Por 48 horas aquela substância poderia ser detectada. Um comprimido de potássio, de cloreto de potássio, não mata ninguém. A não ser que você já esteja com seu potássio de 6,5, 7 e esse seja uma gota d'água a mais. Mas isso não. Isso provavelmente foi um consumo crônico, um consumo durante alguns dias, algumas semanas, que foi acontecendo. E imaginando que ele tomasse uma cápsula por dia do medicamento antihipertensivo, você imagina que ele deve ter usado isso talvez 1, 2, 3 meses, né? Imaginando como foi, porque é sorteado, né? Você imagina um potinho, ele tinha alguns comprimidos de cloreto de potássio, mas tinham vários que eram antihipertensivos. Então isso não deve ter sido uma coisa que ele colocou e no outro dia o presidente veio a óbito. Provavelmente foi um processo mais lento. Eu tenho momentos que eu fico assim, pensando nas pessoas que trabalharam conosco e vem a tal suspeita essa que a gente, de tanto ouvir falar, a gente começa a pensar no passado e diz, pô, fulano que trabalhou lá em casa. Sabíamos que o João Goulart, indefectivelmente, ele teria que morrer quando tomasse o comprimido. Então, todo mundo estava esperando a morte, mas a morte não acontecia. Ele não tomava o comprimido, o que estava vendo? E que ele guardava? Ele tomava uns comprimidos de um frasco e guardava o invólucro. Aí no rincão ele pegava outro frasco, guardava, tomava 3 comprimidos. Depois ia digamos, na casa da Eva de León e tinha outro frasco. Quando, em determinado momento, ele se achava incomodado com aqueles frascos e disse, puxa, parece que eu tenho uma farmácia em cima. Aí pegava os frascos e ele colocava e jogava fora os frascos. Ele não era uma pessoa assim que o medicamento era certinho, ele controlava tudo. Realmente era uma pessoa meio dispersiva nesse assunto. Então, não sei, de repente pode ter havido a possibilidade de que trocaram, né, o remédio dele. Ele tinha, parece que, um Deus à parte que estava protegendo ele. Então, ele misturava aquele comprimido que ele ia matar com outros comprimidos. E dá a casualidade que ele ia tomando, e sempre estava tomando os comprimidos que não iam matar ele. Até que, em algum momento, chegou a desgraçada hora de que, lá na vila, ele tomou. E logicamente ele ia dar uma hipertensão e ia morrer. É lamentável, me desculpo, lhe peço perdão, não sei o que dizer. É um ditado asiático que diz: todo fato tem 3 versões: a sua, a minha e a verdadeira.